Certo? Então, organizando o nosso histórico, ele fica raio-x com Röntgen, certo? Descoberto os raios-x, luminescência vem com Becquerel e radioatividade, Marie vai lá e descobre para nós. Então, o que nós temos que organizar? Certo? Tem que organizar a maneira da gente entender o que é uma emissão radioativa, onde isso acontece, certo? E diferenciar de uma reação química, gente. Tá bom? Muita gente confunde quando eu estou falando de um processo nuclear para uma reação química. Vamos listar essa diferença aqui já. Vou aproveitar esse mesmo quadro. Ok? Então, aproveitando o mesmo quadro. Quando eu estou falando de radioatividade, certo? Então, radioatividade está voltada a radioatividade, ela está voltada aos fenômenos nucleares. Então, aquilo que acontece no núcleo, certo? Então, a radioatividade, ela está voltada aos fenômenos nucleares. E já vamos voltar na estrutura do átomo e entender o que existe no núcleo de um átomo, certo? Uma reação nuclear. Então, o que eu tenho uma reação nuclear muito importante, bomba atômica, reator nuclear, certo? Uma reação nuclear está relacionada quando o núcleo do átomo sofre alguma alteração. Então, de novo, eu tenho uma alteração no núcleo atômico. E aí eu tenho a minha reação química. Então, olha como o bagulho fica diferente. A reação química está relacionada, certo? Aos fenômenos. Então, uma reação química está voltada a fenômenos que ocorrem na eletrosfera. Não dá nem para a gente chamar de fenômenos, né? Porque a gente sabe exatamente o que acontece na eletrosfera. Se eu vou ter uma transferência de elétrons, se eu vou ter um compartilhamento de elétrons, se eu vou ter um mar de elétrons para explicar tudo isso daqui. Tá bom? Então, a reação química está relacionada com a eletrosfera. Uma reação nuclear, núcleo do átomo, radioatividade, alguns fenômenos que acontecem, sejam eles espontâneos ou provocados. Certo? O termo radioatividade remete, então, ao núcleo de um átomo. Tudo bem? A única coisa que eu tenho que levar em consideração aqui ainda, os exercícios falam disso e às vezes o aluno fica preocupado. Quando a gente está falando de um radioisótopo. Certo? Para lá, o que é o tal do radioisótopo? Quando aparece isso, o pessoal fala, putz, como é que eu vou resolver? Eu não sei, eu sei que é um elemento químico, eu sei que é um átomo, eu sei que é um elétron. Cara, um radioisótopo, ele é só um isótopo de um elemento radioativo. Então, um isótopo radioativo é chamado de radioisótopo. Tá bom? Então fica sujo. É um elemento como qualquer outro, que tem próton e nêutron no núcleo, que tem os elétrons na eletrosfera, certo? Só ele tem a capacidade de fazer algumas transmutações nucleares e por isso ele é chamado de radioisótopo. Então fica tranquilo, se aparecer esse termo aí para você, radioisótopo, aí você já consegue se virar.